Olá, 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 bom dia, meus amigos, galerinha querida do coração, como é que vocês estão? Olha, tenho sentido muita saudade de vocês, assim, louco para voltar. Eu acho que as coisas estão caminhando para a normalidade em algum momento. Nós não podemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas, tá? E que, como o tio sempre tem falado aqui, nós já estaremos juntos. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Vamos começar nossa aula hoje? Como nós começamos sempre, nossa aula, vamos falar bem forte, mas é bem forte para estremecer a parede, para o vizinho escutar, para o pessoal do outro lado ouvir. Então tem que ser bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Bom dia com Jesus no coração. Muito bem. Então, como também sempre fazemos nas nossas aulas, vamos começar com uma oração. Todo mundo pronto para orar? Todo mundo olhos fechados, mãozinhas juntas, para falarmos com o Senhor. Vamos lá? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha família, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de agora aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Senhor, nós queremos, Deus, que Tu fale aos nossos corações, às nossas mentes e que nós possamos sair, Deus, desta aula transformado pelo Santo Espírito do Senhor. Muito obrigado porque Tu tem nos suprido a nossa necessidade. Muito obrigado pela saúde que nós temos e continue, Deus, abençoando nossa família, a nossa igreja e a todos, Senhor Deus, que nós amamos muito. Nós te agradecemos e te pedimos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Bom, Bíblia na mão? Todo mundo está com a Bíblia na mão aí? Porque a gente precisa estar com a Bíblia na mão, porque, como o tio sempre fala, nossas aulas são todas baseadas na Bíblia. Nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical a palavra do Senhor. Então, temos que ter a Bíblia nas nossas mãos. Se você não pegou ainda a sua Bíblia, eu vou contar até 6 para você pegar a sua Bíblia rapidinho para que nós possamos começar a nossa aula, tudo bem? Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Então, vamos fazer um combinado aqui, eu e você, tá bom? Sempre aos domingos que nós tivemos para começar nossas aulas, você já bota a sua Bíblia na mão, com você, perto de você, que hoje a gente vai ler bastante texto bíblico, tá? Nossa aula hoje está baseada em Atos 2, 1 a 4, mas terão outras passagens que nós vamos ler juntos. Portanto, é muito importante que você tenha a sua Bíblia na mão. Beleza? Muito bem. O que vocês entendem dessa imagem aqui? Exatamente isso. Essa foi a aula que vocês tiveram a semana passada com o tio Marcos, que foi o quê? A ascensão de Jesus aos céus. Não é isso? Que os discípulos estavam ali perto deles e Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias ali ainda na terra, ali, junto com os seus discípulos. E, ao subir ao céu, no seu corpo glorificado, o que ele falou para os seus discípulos? Vocês se lembram? Ide por todo o mundo e fazer discípulos, pregar o evangelho, falar sobre Jesus, não só ao pessoal ali de Jerusalém, não só ao pessoal daquela região ali, mas ele falou até os confins da terra. Confins da terra é chão aberto, você não acha? É muito lugar para você levar o evangelho. Então esse foi o mandamento que Jesus deixou para os seus discípulos quando ele subiu aos céus. Isso nós falamos na aula passada. Quando a gente fala em confins da terra, quando a gente fala de pregar o evangelho a todas as nações, algumas coisas a gente precisa ter em mente. Olha só. Pensa comigo. Qual
a nacionalidade dos discípulos de Jesus? Vocês se lembram? Qual a nacionalidade dos discípulos de Jesus? Outra. Que línguas eles falavam? Que língua eles falavam? Os discípulos aqui não são só os 11, né? Estou falando que todas aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus ali, né? Que línguas eles falavam? Você consegue imaginar? Como iriam falar de Jesus para todos os povos se não falavam a língua desses povos? Não é curioso isso? Como eles poderiam falar a todos os povos se muitos ali talvez não falassem a língua desses povos todos aí? Já pensou nisso? Outra. Como iriam começar a fazer isso? Porque tinha o mandamento de Cristo ali, para ir e pregar o evangelho a todos os povos. Mas como é que eles iriam fazer isso? Já pensou nisso também? Outra. Sabemos que Jesus havia dito que eles receberiam poder para fazer isto. Certo? E que o que Jesus quis dizer com isso? Vocês vão receber poder para fazer isso. O que vocês aí, de estalo, pode pensar? O que Jesus queria dizer que vocês receberão poder para fazer isso? Você sabe? Pensa aí. A Bíblia diz que os discípulos obedeceram e foram todos para Jerusalém para aguardar este poder. Ou seja, os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus, foram para Jerusalém, onde eles receberiam esse poder. Que poder é esse? O que vocês acham? Bom, a nossa aula de hoje vai falar justamente sobre isso aí. Transformados pelo Espírito Santo, a missão começa. Está lá em Atos 2, de 1 a 4. Uma poeirinha aqui, ó. Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler? Todos juntos? Vamos lá. Eu vou pegar aqui minha Bíblia e nós vamos ler juntos. Atos 2, de 1 a 4. Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje, e nós vamos explicar versículo a versículo, como nós temos feito em nossas aulas, tudo bem? Deixa a Bíblia aberta. Muito bem. Aqui, um desenho onde representa que os discípulos estavam em algum lugar, em Jerusalém. Então, o que o primeiro versículo fala? Olha só. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Olha só que interessante. O dia prometido havia chegado. Lembra que Jesus havia prometido esse poder para os discípulos? Esse dia havia chegado. E não era só os discípulos dos 11. Olha, os 120 discípulos estavam ali juntos. Olha só. Passaram 50 dias, veja bem, 50 dias da morte e ressurreição de Jesus até esse dia, Pentecoste,
50 dias. Ou seja, da morte e ressurreição de Jesus até esse dia, passaram 50 dias. Existe uma correlação que eu gostaria de fazer com vocês, que também existe a questão dos 50 dias entre a saída do povo, lá da parte onde teve a Páscoa, né, lá quando o povo estava escravo no Egito, até receber as leis. Até Moisés trazer a lei 50 dias também. Existe uma correlação aí, certo? Mas, aqui nesse caso, nós estamos falando o seguinte, que da morte e ressurreição de Jesus até esse momento passaram 50 dias, Pentecostes. E era uma época que estava cheio de gente lá também. Porque era Páscoa também, ó. Como na Páscoa, muitos foram para Jerusalém. Era um período que ali, não era como a Páscoa, não estava na Páscoa, mas era um período que era uma festividade que atraía muitas pessoas a Jerusalém, tá? O Pentecostes se tornaria o quê? Um evento público. Muitas pessoas presenciaram esse evento que aconteceu. Aqui, vocês veem um vento assim, uma coisa assim, que é justamente o versículo 2. Vamos ler o versículo 2 de novo? Olha lá. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Um vento impetuoso. O que vocês imaginam que seria esse vento impetuoso? Olha só que interessante. O preenchimento de toda a casa significa a vinda do Espírito Santo para todo crente que estava ali. E ele entra em uma tempestade violenta. Não é aquela coisa... Não. Ele chegou chegando. Todos perceberam a presença, a vinda do Espírito Santo. Veja bem, o vento, você não vê, certo? Mas você sente. E aqui, olha, como um vento impetuoso, a vinda do Espírito Santo, todos que estavam naquele lugar sentiram. Nós aqui, ó, o tio falou, nós ouvimos e sentimos o vento, porém não podemos ver. O Espírito Santo ele atua, ele vem dos céus de uma forma surpreendente. Ninguém esperava que ele viesse daquela forma. Não, foi um momento todo especial, todo surpreendente. Todo mundo ali sentiu a presença, a chegada do Espírito Santo. Muito bem. E nessa figura aqui, o que vocês acham que significa? Umas pessoas com umas línguas de fogo sobre as cabeças? Esse nós vamos falar agora do versículo 3, como nós vamos ler juntos de novo. Olha lá. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Mas, tio, nossa, é muito surpreendente, é muito diferentão esse negócio, não acha? Está nas palavras de Deus escrito e foi exatamente assim que aconteceu naquela época. Olha só, o vento significa a vinda do Espírito Santo e o fogo, a entrada em cada crente, cada seguidor ali. Ou seja, a chegada pelo vento e a entrada do Espírito Santo simbolizando as línguas de fogo que nós acabamos de ler aqui, ó. Línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Olha outra coisa bem interessante que nós podemos observar nesse versículo. Isso foi o cumprimento de uma promessa que está lá em Lucas 3,16. Vamos abrir Lucas 3,16? Vamos lá. Lucas 3,16. Vamos lá. Olha só o que diz. Lá é o testemunho de João Batista, tá? Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já estava escrito aqui. João Batista já testemunhava sobre isso, sobre esse momento que iria acontecer. Muito bem. Espera aí. Aqui. Vamos lá. Isso. Tá aqui. Olha só. Significa que Deus enviará seu Espírito purificador. Quando Jesus sobe aos céus, ele envia o Consolador, que é justamente o que Deus enviaria era o Espírito Santo purificador, porque o fogo ele tem essa característica de purificar também, né? Por exemplo, quando os garimpeiros lá têm o ouro, né, em pedra e tudo, e quando eles preparam para tornar-se aquele metal poder ser trabalhado, é com fogo. Derretem ali com fogo e trabalham. O fogo tem essa questão purificadora, tem essa função purificadora, que é justamente o que significava isso aqui. Outra, o fogo toca cada pessoa, trazendo um verdadeiro avivamento. Ou seja, as pessoas que receberam a vinda do Espírito Santo, estavam naquele lugar e tinham as línguas de fogo, na verdade elas ficaram diferentes. Elas foram avivadas. Elas estavam ali, alegres, contentes, diferentes, porque o Espírito Santo tinha chegado e estava habitando nelas naquele momento. Certo? Muito bem. E aqui? O que vocês estão enxergando aqui? O pessoal está triste? Está cabisbaixo? Ou está contente, feliz, doido para sair e falar sobre essa maravilha que tinha acontecido naquele momento? O que vocês acham aqui? Nós vamos ler juntos agora o versículo 4. Vamos lá, todo mundo junto? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Exatamente isso que tinha acontecido naquele momento. Mas que línguas são essas que fala aqui? Que Lucas trata aqui. Que línguas são essas? Olha só. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Ou seja, diferentes. Estavam transformados. Estavam avivados. Estavam doidos para pregar e proclamar o Evangelho de salvação. Então, olha só. Eles estavam cheios do Espírito Santo e não podiam o quê? Ficar calados. Quando você tem a Cristo no coração, isso traz uma alegria enorme para você, porque faz uma diferença enorme na minha vida, eu tenho certeza que faz uma diferença enorme na sua vida, você não consegue ficar calado. Por exemplo, quando você recebe um presente, aquele presente que você ganhou, que você achou o máximo, você estava esperando um tempão para receber, você quando abre aquele presente e vê que aquilo que você gostaria de receber, você não fica tão feliz que quer compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que estão próximas a você? Não é essa atitude que você tem? É exatamente essa atitude que nós estamos falando aqui. Eles ficaram assim, avivados, transformados, super contentes e não podiam ficar calados, tendo que falar para todos a grandeza de quem? A grandeza do Senhor. Exatamente isso. Olha só que interessante também. As outras línguas seriam línguas humanas de todo mundo, e a palavra deveria ser pregada para quê? Para todas as culturas, e as pessoas deveriam ser alcançadas em suas próprias línguas. Gente, quantos idiomas você consegue? Você fala hoje, vai. Quantos idiomas além do português você fala? Você fala inglês? Você fala espanhol? Você fala alemão? Você fala italiano? Você fala francês? Você fala russo? Você fala chinês? Mandarim, sei lá, chinês? Você fala japonês? Quantas línguas você fala hoje? Quantas línguas existem hoje no mundo?
As pessoas precisam aprender, receber a mensagem para que elas possam ser uma mensagem transformadora na língua delas. Imagina você não sabe falar alemão, certo? Aí vem uma pessoa ensinar você alguma coisa em alemão. Você vai entender? Você não vai entender. Então aqui, quando falamos em línguas, são as línguas humanas, são os diversos idiomas que a palavra de Deus precisava ser pregada. Olha que interessante. Atos 2, 9 a 11. Vamos lá. Sobre essa parte de línguas, tá? Para ficar isso bem fixado, qual é o sentido dessas línguas que Atos fala aqui. Você e eu precisamos estar bem sólidos nesse conhecimento, porque existem outras interpretações que distorcem um pouco o que Lucas quis falar aqui. Então veja bem, vamos lá. 9 a 11. Somos pardos, medos, alamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Nas imediações de Cirene, romanos que ali residiam, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvintes, falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ou seja, era muito importante que a palavra de Deus fosse pregada no idioma que a pessoa pudesse entender. Exatamente esse é o sentido dessas línguas aqui, ok? Grava isso, porque esse é o sentido que a palavra de Deus quer nos ensinar. Muito bem. Gente, o que acontece é o seguinte, nós sabemos que tem muitas nações que não ouviram, nunca ouviu a palavra de Deus. Nações que nunca foram alcançadas pela pregação da palavra. E é muito importante, como faz parte aqui dos ensinamentos de Cristo, na nossa palavra de Deus aqui, que as pessoas sejam alcançadas na pregação da palavra, nessa palavra que traz transformação, que aviva, que traz uma vida diferenciada, uma vida transformada, uma vida realizada em Cristo Jesus. Então, eu penso o seguinte, que a gente tem hoje, a gente recebeu hoje esta palavra através da Bíblia. Por quê? Porque lá atrás, os apóstolos, tá, receberam do Espírito Santo essa missão também, além de obedecer a palavra de Cristo, de ir, de pregar a todo mundo o Evangelho. Eles também receberam a capacitação do Espírito Santo para isso. E passou-se tanto tempo, eu tenho certeza, eu acho pouco improvável que alguns ali, talvez falasse português. Como eu e você falamos. Como é a nossa língua aqui no Brasil. Então, o que a gente vê, entende ali, é que assim, existem muitas pessoas que não foram alcançadas pela pregação da palavra. E cabe a mim e a você levar. Quantos amigos seus não conhecem a Jesus? Quantos amigos seus nunca ouviram sobre uma história da palavra de Deus? Eu e você, nós não podemos sermos egoístas a ponto de não querer pregar e falar sobre o Jesus, esse amor que nós temos no nosso coração, para o nosso amiguinho, para o nosso parente, porque tem parentes também que não conhecem a Jesus. Cabe a nós que recebemos essa palavra, estudamos aqui na EBD, estamos na igreja, recebemos as mensagens e temos uma vida devocional, uma vida de oração, cabe a mim, a você, levar esse evangelho para essas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, na nossa própria língua, no caso o português. Tudo bem? Muito bem. Isso posto, na próxima aula, a gente vai tratar um tema importante. Como foi essa expansão do evangelho? Próxima aula, tá bom? Não vou dar spoiler aqui, mas nós vamos tratar nas próximas aulas como é que foi essa expansão do evangelho, ok?
Muito bem. Importantíssimo, importante para fixarmos no aprendizado de hoje. Muito bem. Deus é triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é eterna. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A Trindade é eterna. Outro, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ou seja, a Trindade, ela é eterna. A Trindade está presente desde a criação. Gênesis 1, 2 e 3. Vamos lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. João 1:1. Vamos lá, João de novo. 1:1. Esse versículo é muito conhecido. João 1:1. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, a Trindade está presente desde a criação. Importante, Deus Pai é o Criador e envia o Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é um versículo que nós sabemos de cor. O Filho encarna e vem à terra, salva os eleitos e volta para os céus. João 1,14. Olha só quantas passagens bíblicas testificando isso que nós estamos aprendendo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. 3,16 nós já lemos. E Atos 1, 9 a 11. Atos 9 a 11 não leu, vamos ler agora. Atos 1, 9 a 11. Vamos lá. Disse essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que veio 2 varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e ele dissera, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Ou seja, a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele veio à terra, salva, morre na cruz por nós, dando a vida eterna, e depois sobe aos céus, e os varões aqui na palavra de Deus falam que esse Cristo, da mesma forma que subiu, vai voltar, que é a segunda vinda de Jesus. E o Espírito Santo é enviado para permanecer conosco até Jesus voltar. João 14:16. Vamos lá. 14:16, fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. E o outro, que é o 15:26, fala assim: quando, porém, vier o Consolador, Jesus falando aqui, tá? Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ok? Quem é cheio do Espírito Santo, não consegue ficar com a boca calada.
ele vai e prega e testifica o amor de Cristo que transforma a vida dele e não consegue ficar calado. Tem que pregar o evangelho, ok? Muito bem. Aplicação. Rapidamente vamos ler aqui um resumo um pouco da nossa aula. Jesus cumpriu a promessa de mandar o Espírito Santo e os discípulos foram capacitados para pregar o evangelho, como Jesus havia ordenado. Como viram na aula passada, a ordem de pregar o evangelho é também para nós. Muitas vezes não sabemos como fazer isso. Ou temos até vergonha. Olha só, vergonha. Muitos passam por vergonha. Tem vergonha, né? Precisamos pedir que o Espírito Santo que nos encha, nos capacite, para quê? Nos ajudar nessa tarefa. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos capacitados para sermos porta-voz da mensagem de Deus. Jesus é o Salvador. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ter 2 slides que vai trazer talvez umas palavras um pouco mais difíceis, mas para isso eu vou chamar minha filha Fernanda, que vai vir aqui me ajudar. Ela vai ficar aqui, desse lado, para que todos possam ver você. Essa é a Fernanda. E a Fernanda vai ler aqui com a gente e vai trocar uma figurinha muito breve sobre a mensagem cristocêntrica e a cosmovisão. O primeiro, mensagem cristocêntrica. Eu vou chegar um pouquinho para cá, para que ela possa aparecer aqui, e ela vai ler e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, vamos lá. O envio do Espírito Santo é um cumprimento da promessa de Cristo aos seus discípulos. A presença do Espírito Santo inaugura um novo período da aliança. Isso significa que a aliança do Antigo Testamento, feita com Abraão, de que por meio da sua descendência, Jesus, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 22, 18. E também Atos 3, 26. Vamos ler Atos 3, 26 rapidinho, Fê? Rapidinho. Só para a gente ter isso aqui, ó. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aperte de suas perversidades. Ou seja, aqui, justamente, mostra o cumprimento da promessa de Deus com o envio do Espírito Santo e que todas as nações, através de Jesus, seriam abençoadas. Vai lá, Fê. Tem agora seu cumprimento com a descida do Espírito Santo, capacitando com poder aos discípulos para pregarem aos judeus e aos gentios. Gentios aqui, eu, você, aqueles que não são judeus, o mundo inteiro que não é judeus. Olha lá. O derramamento do Espírito era prometido já no Antigo Testamento. Ezequiel 36, 14. Ezequiel, vamos ver. Isso. Ezequiel 37, 14. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Lá em Ezequiel, no Velho Testamento, já falava sobre a vinda do Espírito Santo. Aqui. O livro de Atos é o relato do que Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos apóstolos de Jerusalém até os confins da terra. A igreja hoje, assim como os discípulos, recebem poder para testemunhar o evangelho a todas as nações. Então, Fê, aqui a gente vê justamente o quê? Há o cumprimento, desde o Velho Testamento, das promessas de Deus tinha feito ao seu povo, certo? Que dizendo o quê? Que a palavra de Deus é uma única mensagem que aponta para Cristo Jesus. Muito bem. Agora, vamos ver um pouco a questão de cosmovisão. Palavra difícil, né? Visão do cosmos, ou seja, uma visão mais ampla. Olha só o que diz. Vou chegar para trás para que a Fê possa ler para vocês ver a Fê aí. Vai lá. Cosmovisão. A ordem dada aos discípulos e a nós de pregar o evangelho a todas as nações tem como objetivo espalhar a glória de Deus. Qual é o objetivo de pregar o evangelho? Espalhar a glória do Senhor. Mostrar as maravilhas que Deus fez, faz e ainda fará através das suas promessas. Muito bem, vamos lá. Este sempre foi o objetivo de Deus na criação, criando o homem à sua imagem e semelhança.
que diz em Gênesis 1, 26 e 27. E ordenando que se multiplicassem e enchessem a terra. Gênesis Exatamente isso. 28. Vamos lá, isso aqui tá tranquilo. Diante da queda e por conta do pecado, a imagem de Deus do homem ficou comprometida e distorcida. Claro, o homem pecou, caiu, a imagem de Deus ali ficou distorcida pelo causa do pecado. Vamos lá. E, consequentemente, Nossa capacidade de espalhar a glória de Deus também. A redenção obtida pela obra de Cristo, ou seja, quando Cristo morreu na cruz por nós, essa redenção tem nos restaurado a imagem do Pai. Como salvos, recebemos a ordem de espalhar o Evangelho de Cristo, a glória do Pai. João João 1,14 e Filipenses 2,11. Por toda a terra até que ele volte. Ou seja, é um mandamento, a gente precisa cumprir, espalhar a mensagem, as glórias do Senhor, pregar o Evangelho a todos. O máximo que você conseguir fazer, você vai estar cumprindo o que Deus nos ensina aqui na sua palavra. Fê, muito obrigado por sua participação sempre espetacular na aula. Vamos ver aqui agora o novo versículo. Ele é grande, tá? Então, vamos lá, todo mundo junto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, está errado ali, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Recebereis o quê? Poder, o Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, o mundo inteiro. Isso está lá com onde? Está onde isso? Atos 1, 8. Muito bem. Vamos agora para a nossa atividade. Depois eu vou mandar o WhatsApp para os seus pais com a nossa atividade para vocês mandarem para o tio aqui ela feita. É muito simples dessa vez, hein? Ó, olha só como simples é. A atividade é o seguinte. Temos esse quadro onde tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui embaixo eu tenho 4 itens. Você vai escrever que cada item desse, em cada quadrinho desse. Por exemplo, se fez homem e veio à terra. Quem? Quem se fez homem e veio à terra? Lembrando que a Trindade é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem se fez homem e veio da terra? Isso aqui. 3 pessoas que subsistem em uma. Onde você colocaria essa frase nesse quadro? Enviado para permanecer conosco até Jesus voltar. Quem? Enviou o Filho para nos salvar. Quem enviou o seu Filho para nos salvar? Pega essa frase e encaixa aqui e manda para o tio. Beleza? E a atividade 2 é o seguinte. Verdadeiro ou falso? A Trindade é difícil de explicar, por isso não existe? Verdadeiro ou falso para você? É difícil de explicar, então não existe. Verdadeiro ou falso? A Trindade existe desde a eternidade? Verdadeiro ou falso? A Trindade estava presente na criação? Verdadeiro ou falso? O Espírito Santo só passou a existir quando o Filho, Jesus, foi para os céus? Verdadeiro ou falso? Somente o Pai é Deus? Verdadeiro ou falso? Entenderam? Beleza isso aqui. Gente, com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu peço você que mande uma mensagem para o tio. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, você pode perguntar para o tio aqui. Pede para o papai escrever o WhatsApp para mim, com a sua dúvida, ou até mesmo sugestões, tá? Porque nós estamos preparando essa aula com o maior carinho para você. Mas é claro, a gente pode sempre melhorar. O que você gostaria de ter na nossa aula aqui? Para ficar melhor para você. Pede para o papai, pede para a mamãe, para escrever para o tio, sugestões para que nós possamos enriquecer a nossa aula. Muito bom estar com vocês hoje. Vamos orar para encerrar a nossa aula. Muito bem? Todo mundo de olho fechado, mãozinha dada. Pai eterno, Pai querido,
Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta aula. Te agradecemos pelo aprendizado. Te agradecemos porque Tu nos encheste com Teu Santo Espírito e nós podemos pregar a Tua palavra. Deus, capacita-nos cada vez mais para levar essa palavra, que as Tuas maravilhas, a Tua criação, tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, tudo que nos ensina, Senhor Deus, que nós possamos falar sem vergonha, falar com intrepidez, falar com vontade, pregar o Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo. Guarde-nos hoje e sempre. No nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Muito obrigado. Estamos juntos. Saudade enorme de vocês. E de novo, qualquer coisa, sabe pro tio, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau.